Fala Fogão, fim da 34ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, nova derrota, 1-0 para a equipe do Sport, e dessa vez uma derrota que infelizmente sacramenta aquilo que todos nós já sabíamos que aconteceria, essa queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a terceira queda na história do Botafogo, mais uma página triste na nossa história, e o Botafogo sinceramente é um clube que não consegue aprender com seus erros. Já tinha cometido os mesmos erros em 2002, quando foi rebaixado pela primeira vez, em 2014 e agora nessa temporada de 2020, mais uma vez comete uma série de erros que todo mundo sabe acabam levando um time para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Se a gente parar para pensar aqui, do primeiro rebaixamento para o segundo foram 12 anos. Desse segundo para o terceiro foram 6 anos. E o que esse rebaixamento de agora pode significar para o futuro do Botafogo? Com essa queda para a segunda divisão, a gente vai ter uma queda de arrecadação de quase 100 milhões de reais. Se com receita de Série A, a gente sabe que o Botafogo enfrenta uma série de dificuldades, imagina o que pode significar uma queda para a segunda divisão, uma queda de arrecadação de quase 100 milhões de reais. Realmente é um horizonte, um futuro muito tenebroso que o Botafogo pode ter pela frente. E obviamente, uma reestruturação é mais do que necessária. Uma reestruturação de processos, de departamento de futebol, de jogadores, de comissão técnica, tem que mudar muita coisa no Botafogo. Não dá pra gente levar pra temporada de 2021 isso que foi feito na temporada de 2020, porque caso contrário, o Botafogo na segunda divisão vai penar mais uma vez. Vai ter que disputar pra não cair pra terceira divisão. O Botafogo tem capacidade pra voltar pra Série A? Com toda certeza. Com um planejamento sério, dá pra gente fazer um futebol competitivo e voltar pra Série A já na temporada de 2022. E pra sobrevivência do Botafogo, um retorno imediato é mais do que fundamental. Não dá para o Botafogo pensar em permanecer na Série B. O Botafogo tem que ficar na Série B apenas o suficiente para voltar para a Série A. Se o Botafogo repetir o Cruzeiro, por exemplo, pode ter certeza que a cada ano que a gente for ver o Botafogo jogar, vamos sofrer. Infelizmente, essa é a grande realidade. A gente tem que falar aqui nesse vídeo, não da partida em si. Esse jogo, afinal de contas, foi decidido por conta de uma recomendação da FIFA que, sinceramente, não tem nem pé nem cabeça. O Romildo com o braço grudado no corpo e, ainda assim, uma bola na mão gera um pênalti. É a recomendação da FIFA, o árbitro seguiu essa recomendação, marcou a penalidade e daí definiu a partida. O Botafogo teve um volume de jogo ali? Até teve, mas não o suficiente para colocar a bola lá dentro da meta adversária. E aí, quando termina o jogo, a gente vê aquela cena patética do Barroca saindo fugido praticamente ali da beira do gramado, sem buscar os seus comandados dentro de campo, fazendo o que um líder deve fazer. Essas escolhas do Barroca, e eu quero destacar isso aqui, as escolhas do Barroca são bizarras. A escolha de escalação, a escolha de estratégia, a escolha de quem vai ser o cara da bola parada, quem vai bater escanteio. É inadmissível você ver, por exemplo, um jogador como o Kevin, que não acerta um mísero cruzamento, ser o cara que vai bater falta e escanteio. É inadmissível. É inadmissível o Botafogo construir toda hora pelo lado do Kevin, forçando a jogada com o lateral, que não acerta um mísero cruzamento. É inadmissível o Barroca tirar o Matheus Nascimento, por mais que estivesse cansado, sendo ele o melhor jogador do Botafogo em campo, o jogador que mais tentou, que mais arriscou. E por diversas vezes, quase fez o gol. E o Barroca, então, ele começa a fazer uma série de escolhas equivocadas. Ele coloca o Calu, que em nada acrescenta. Ele faz as mexidas sempre errando. Você não consegue ver o Barroca acertar. Porque o Barroca, sinceramente, não pode ser chamado de treinador. Ele não é treinador. O Barroca, nessa temporada, ele participou do rebaixamento do Botafogo e o Curitiba, confirmando a sua queda, também fez parte. Porque vale lembrar, o Barroca comandou o Curitiba desde o começo da temporada de 2020. Fez parte da montagem desse elenco. Comandou o Curitiba nas 4 primeiras rodadas, com 4 derrotas. O Barroca conseguiu a proeza de, em 25 jogos, ter apenas 2 vitórias. 2 vitórias em 25 partidas, 17 derrotas. O Barroca tem essa marca. O que justifica a manutenção do treinador? E aqui, quando a gente falar, por exemplo, de culpados pelo rebaixamento, ele não é o único culpado. Obviamente, quando a gente fala em culpa, em responsabilidade, a gente tem que ir lá para trás. Lá no final de 2019, para ser mais preciso. Quando foi formado o Comitê Executivo de Futebol, quando foi mantido o Valentim para a temporada de 2020, obviamente uma decisão totalmente equivocada, tinha uma multa bizarra no contrato do Valentim, que foi feito esse contrato apesar dessa multa, que não tinha nem pé nem cabeça, porque o Valentim estava no Avaí, estava rebaixando o Avaí e o Botafogo contratou o Valentim para ser a solução. Quando você mantém o Alberto Valentim,
que também é outro profissional que não tem capacidade para ser treinador de um time como o Botafogo, e você inicia o planejamento de uma temporada com um profissional como esse, que é a mesma coisa que está acontecendo agora, o Eduardo Freeland não mandou o Barroca embora, o Barroca está fazendo parte do planejamento da próxima temporada, e nós estamos repetindo o mesmo erro da virada de temporada de 2019 para 2020, estamos fazendo isso agora de 2020 para 2021. Quando Alberto Valentim ficou naquele final de 2019, ele participou do planejamento, da montagem do elenco para 2020. Logo em fevereiro ele foi mandado embora, chegou o Autuori que não queria ser treinador, tá toda hora com o discurso de eu não vou ser treinador por muito tempo, eu não quero mais ser treinador, eu não quero mais trabalhar como treinador, logo eu vou me livrar disso. E toda hora o Paulo Autuori falava uma coisa dessa. Saiu porque a diretoria do Botafogo não iria demitir o Paulo Autuori, não foi a diretoria do Botafogo que demitiu, foi o treinador, ou melhor, o ex-treinador que pediu para sair. Vem Lazzaroni, é efetivado por capricho do Montenegro. O único treinador que havia vencido 2 jogos seguidos em todo esse Campeonato Brasileiro foi demitido no intervalo daquele jogo contra o Cuiabá, porque ele escalou o Cícero e o Montenegro ficou revoltado com essa escalação. Vem então o Flávio Tênis como interino, não tem culpa de nada, nem é treinador, é preparador de goleiro, um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil, diga-se de passagem. No lugar do Flávio Tênis chega a comissão técnica argentina, tem um problema com o Ramon Dias, 3 partidas da comissão técnica, 3 derrotas, vai embora para não pagar multa, e aí a brilhante ideia de Túlio Lustosa, que também é um dos grandes responsáveis nessa queda para a segunda divisão. A escolha por Eduardo Barroca. Achar que o Barroca era a solução para resolver a vida do Botafogo. Um profissional que na temporada de 2020, em 25 jogos, acumula 17 derrotas. 17 derrotas em 25 jogos em equipes de Série A e Série B na temporada de 2020. Mas segundo o Túlio Lustosa, era o profissional certo para tirar o Botafogo da zona do rebaixamento. Tá aí, tá a prova. Toda a torcida sabia, ou pelo menos a grande maioria da torcida sabia, que o Barroca não faria esse time jogar. Se o Barroca fizesse um trabalho tático interessante, se você conseguisse ver que o treinador consegue enxergar futebol de uma maneira interessante e faz a equipe ter uma organização tática, um padrão de jogo na fase ofensiva, na fase defensiva, seria outra história. A torcida não estaria criticando o treinador. Só que a gente não consegue enxergar um pingo de bom trabalho por parte do Barroca. E para completar, ainda tem a questão das escolhas equivocadas de jogadores. Lembrando que no jogo contra o Palmeiras, só entrou a garotada porque o Eduardo Freeland, diretor de futebol, fez o afastamento de alguns atletas, dos caras que chegaram atrasados. Caso contrário, o Barroca seguiria com a mesma equipe. Ou você duvida disso? O fato aqui é o seguinte, Fogão, foram muitos erros. O Botafogo não apenas seguiu o manual do rebaixamento, o Botafogo acrescentou novas páginas nesse manual. E o Botafogo seguiu ao pé da letra tudo que não deve ser feito para poder ser rebaixado no fim das contas. Fazendo esse papelão, passando essa vergonha de ser rebaixado, faltando 4 rodadas ainda. O Botafogo nessa temporada sequer deu a esperança para o seu torcedor de que poderia brigar para permanecer. O Botafogo simplesmente foi entregando os pontos. E à medida que as rodadas iam passando, o Barroca ia ali fazendo o trabalho dele, com aquele discurso pronto, porque toda coletiva pós-jogo era o mesmo discurso, sempre a mesma coisa, é ou não é verdade? Chegava a derrota, o Barroca falava a mesma coisa. Temos que seguir trabalhando, temos que virar esse jogo, temos que estimular a competição interna dentro do elenco. Então, quando você pega tudo que o Barroca fez nessa reta final de Campeonato Brasileiro, deixando bem claro que ele não é o único culpado por esse rebaixamento, mas deixando bem claro mesmo, porque a culpa começa lá do alto, lá da diretoria, mais especificamente do Comitê Executivo de Futebol. Montenegro, Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Agostini, Rotenberg, que trouxe um Kelvin dizendo que era baratinho, mais barato do que o Fernando. Óbvio que era mais barato do que o Fernando. O Fernando teve 2 aumentos que triplicaram o salário dele antes dele ser dispensado. Então, quando você para pensar em todos os erros que foram sendo cometidos ao longo de todos os meses dessa temporada de 2020, que segue agora nesse ano de 2021, você percebe que o desfecho do Botafogo não poderia ser outro que não o rebaixamento para a Série B. E o que falar então agora do Durcésio Melo? Assumiu dia 4 de janeiro, já sabia da situação do Botafogo, a situação delicadíssima que a gente estava. Ainda assim, o Durcésio Melo sempre dando aquele respaldo pro treinador. E eu falei aqui no canal, se o Durcésio Melo não demitiu o Barroca, ele estará sendo conivente com a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, porque ainda dava tempo, ainda havia tempo para o Botafogo tentar uma reação. Mas, logicamente, essa reação não era com o Barroca.
Porque Barroca não é treinador. O Barroca não tem capacidade de trabalhar num clube como o Botafogo. Se ele quer um dia ser um bom treinador, que ele vá lá para a Série D, para a Série C, que ele pegue um time lá de baixo e tente fazer um trabalho minimamente decente. Porque nesse momento, o Barroca conseguiu a proeza de ser o pior treinador na história do Botafogo. Ele conseguiu essa proeza. É só você pegar o desempenho dele. Um desempenho como esse do Barroca é inadmissível. Nenhum treinador permaneceria na equipe com o desempenho que o Barroca está apresentando no Botafogo. E o que mais tem para avaliar? Sinceramente, eu não sei. O Eduardo Freeland chegou dizendo que ia fazer uma avaliação, fazer uma análise, tá planejando a próxima temporada junto do Barroca. E o que isso vai significar? O Barroca vai permanecer? Ele vai ser premiado com a extensão do seu contrato para a próxima temporada? A gente vai cometer o mesmo erro da temporada de 2019, essa virada 19-2020, mantendo o treinador que não tem capacidade para fazer um bom trabalho? Sinceramente, se o Botafogo não mudar, a situação só vai piorar. E a gente precisa passar por uma reformulação. Reformulação de elenco, reformulação de comissão técnica, reformulação dos processos de gestão no Botafogo. Torço muito de verdade para que essa prometida profissionalização que o Ducésio Melo tanto defende, de fato aconteça. Porque não dá mais, na história do Botafogo, para a gente seguir cometendo os mesmos erros, dependendo de mecenas, deixando o poder na mão das mesmas pessoas que acabam com o Botafogo. Ou o Botafogo muda, ou a gente não vai voltar a ver tempos de glórias que a torcida botafoguense tanto merece. Esse rebaixamento está marcado no nome de vocês: Eduardo Barroca, Túlio Lustosa, Montenegro, Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Rotenberg, Agostini, enfim, todo mundo que fez parte desse péssimo trabalho nessa temporada de 2020. Inadmissível o que vocês fizeram com o Botafogo. E Ducésio, pelo amor de Deus, que vocês façam as mudanças necessárias. O Botafogo não pode seguir na direção que ele está caminhando. A gente já caiu no abismo, agora a gente tem que se reestruturar para poder voltar o mais rápido possível para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque caso contrário, a situação do Botafogo, que já é dramática, só vai piorar. E ano a ano, o Botafogo vai definhar cada vez mais. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse rebaixamento, desses péssimos resultados, desse péssimo trabalho que foi realizado nessa temporada de 2020? Inadmissível tudo que fizeram com o Botafogo. A gente sabia já que ia cair para a segunda divisão, mas ainda assim não deixa de ser uma noite triste na história alvinegra. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, apesar dos pesares, que você se inscreva no canal para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.